Ora viva, cordiais da saudações, boa noite, assalamu alaikum, está a ver o jornal da Hack TV. Vamos às notícias para esta noite de sábado, portanto, notícias que nos chegam na capital do país indicam que o presidente da CTM, Agostinho Vuma, foi baleado por volta das 16 horas deste sábado e neste momento encontra-se internado numa das unidades sanitárias da capital do país. Outras notas, o governador da província de Nampula, Manuel Rodrigues, apela à sociedade para refletir em torno das emergências humanitárias, no sentido de salvaguardar os ganhos obtidos e manter o ritmo na busca pelos objetivos de desenvolvimento sustentável. O apelo foi lançado este sábado nas celebrações do Dia Mundial da População, que este ano se comemora sob o lema Empoderar os jovens e proteger a população vulnerável, uma resposta às emergências humanitárias. A data foi institucionalizada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, inspirando-se no anúncio de 11 de julho de 1987, à altura em que a população mundial atingiu os 5 milhões de habitantes, o que foi considerado um momento significativo de pessoas, tendo por isso merecido a atenção especial do planeta. Para o governador de Nampula, a data deve servir de um momento de reflexão sobre a contribuição de cada um nas ações que visam o empoderamento dos jovens que constituem a força motriz e verdadeiros implementadores dos programas de governação. Pretendemos enfatizar dois aspectos fundamentais, a saber, o primeiro, sobre a necessidade de empoderarmos a nossa juventude, uma faixa etária que na nossa província de Nampula representa cerca de 31% do universo da população que temos na província, estimada em cerca de 6.183.863 habitantes, conforme o censo realizado em 2017. Como podemos ver, os jovens constituem, na verdade, uma faixa bastante significativa da nossa população na província de Nampula. As celebrações de 12 de julho devem servir igualmente por reforço do espírito de solidariedade e proteção da população vulnerável, onde as crianças, os idosos e as mulheres constituem os grupos mais afetados na sociedade. Uma vez mais, queremos convidar a todos para que assumamos esta data como uma oportunidade para refletirmos como é que cada um de nós tem contribuído para o empoderamento dos nossos jovens, que são a força motriz e os verdadeiros implementadores dos nossos programas de governação nas diversas áreas como a educação, a saúde, a defesa da soberania, na garantia da tranquilidade e segurança públicas, na produção de alimentos, entre várias ações. Esta constitui, sem dúvidas, uma ocasião privilegiada para reforçarmos o espírito de solidariedade e proteção a toda a população vulnerável, onde as crianças, os idosos e as mulheres constituem os grupos mais prioritários da ação do governo e de toda a sociedade. Manuel Rodrigues encorajou os jovens no sentido de serem mais persistentes e não se deixarem enganar com promessas e expectativas ao ponto de enverdarem por caminhos desviantes ou aceitarem juntar-se a grupos que pretendem desestabilizar o país. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, está preparado para apoiar o governo na criação de condições para o retorno às aulas, desde que se tomem medidas necessárias para evitar a propagação da Covid-19. O representante daquela organização internacional em Nampula deu esta garantia ao governador da província. Nós estamos a trabalhar no sentido de refletir como melhor podemos apoiar as escolas para a criação de condições para a reabertura das escolas. Eu vou pegar as imagens que vi há 3 dias, né? A representante do Unicef em Moçambique e a representante da Unesco estiveram num dos programas no qual anunciaram que o sistema das Nações Unidas, através das duas organizações, mobilizaram do Fundo Global de Educação, né, recursos financeiros para apoiar o governo na criação dessas condições para o regresso às aulas. E nós,
o Unicef, como uma das nossas áreas de especialização é a área de água e saneamento, então o nosso apoio vai ser de trabalhar com os diferentes grupos para assegurar que a questão de água e saneamento seja, né, uma realidade, tenha essas condições para que as crianças... O dirigente apontou os principais desafios que devem ser tomados em conta para que os alunos não sejam facilmente expostos ao vírus. Bom, o retorno às aulas é um sim ao direito dessas crianças. É um sim que vai poder criar condições para que nós possamos continuar a preparar o futuro dessas crianças. Então, o que nós temos que reconhecer é que esse sim acontece dentro de um contexto no qual reconhecemos que há desafios do sistema, há desafios nas instalações e é sobre esses desafios que todos nós temos que trabalhar para criar as condições para que esse retorno às aulas seja feito de forma segura e não seja um espaço para as crianças, os professores irem se infectar dessa doença. Orçadas em 3 milhões de meticais, as motorizadas destinam-se aos distritos de Memba e Irati, com o objetivo de reforçar a assistência das populações que vivem em situação de vulnerabilidade devido aos efeitos nefastos causados pelo ciclone Kenneth, que assolou aqueles distritos. O governador da província de Nampula, Manuel Rodrigues, prometeu encaminhar os meios circulantes aos legítimos destinatários. Significa que o governo da província de Nampula irá materializar parte do seu programa quinquenal. Como sabe, para este ano nós definimos no plano econômico e social a capacitação das instituições de prestação de serviços de saúde primárias à nossa população, a nível de toda a província de Nampula. E estas 11 motorizadas é justamente para dar resposta a este plano que nós já definimos. E prioritariamente as 11 motorizadas irão ser afetadas nos distritos de Memba e Irati, porquanto são os distritos que neste momento se ressentem por terem sofrido bastante pelo ciclone Kenneth, e nós priorizamos a necessidade de as equipes técnicas da saúde terem que se deslocar para o mais recôndito possível do distrito de Memba e o mais local recôndito também do distrito de Irati. Ainda no âmbito da proteção das pessoas vulneráveis, o Unicef defende o envolvimento de toda a sociedade moçambicana. A campanha de solidariedade às pessoas carenciadas está a ter uma resposta positiva por parte do empresariado local. Esta sexta-feira, o grupo de empresas Yusuf Nur Momad entregou mais de 1000 kits de alimentos ao governo provincial. Uma parte considerável dos produtos entregue esta sexta-feira ao governador da província de Nampula será canalizada ao infantário provincial para a melhoria da dieta alimentar das crianças acolhidas naquele centro. Irmos suprindo as necessidades alimentares das populações vulneráveis. E este apoio é um apoio que consiste em 1500 kits, portanto estamos a falar de cabazes de alimentos para ser canalizado para as populações vulneráveis da nossa província de Nampula. E no caso específico, nós como governo da província identificamos os infantários que nós temos, primeiro o infantário provincial, onde parte deste apoio irá ser canalizado para além de outros locais que se mostram como sendo prioritários para a nossa ação naquilo que é a canalização de apoio alimentar para que as pessoas possam se alimentar e alimentando-se e estando saudáveis, elas poderão se defender, portanto, deste mal. Para os representantes da empresa, a oferta visa reforçar o governo na assistência aos necessitados. A presente doação permite não só reforçar as ações anteriores, mas também combater os efeitos menos visíveis da pandemia, permitindo aliviar o fardo daqueles que neste momento já se encontram em situação de verdadeira necessidade. Além desta ação, o Grupo GEN, em estreita colaboração com entidades governamentais, já se encontra a organizar outras ações de solidariedade social, que a breve prazo irão ser executadas, impactando assim diretamente
na melhoria das condições da vida dos que neste momento mais sofrem dos efeitos deste flagelo, uma vez que a incansável combate à pandemia exige mais de cada um de nós, mais sacrifício, mais esforço, maior dedicação na certeza de que não estamos sozinhos e muitos outros se juntarão a esta vaga de solidariedade. O empresário convida aos outros agentes econômicos a seguirem o mesmo exemplo. O Governo decidiu a retomada gradual das aulas presenciais no próximo dia 27 de julho corrente, mediante a criação de condições sanitárias e de higienização nos estabelecimentos de ensino abrangidos pelo processo. Com efeito, a Organização dos Professores de Moçambique, em Nampula, defende a criação de condições de segurança para os professores e alunos de modo a evitar casos de contaminação de infecções pelo novo coronavírus. O secretário provincial da organização referiu que, na sequência do processo, a sua agremiação realizou um inquérito nos 23 distritos da província, onde os professores mostraram a sua disponibilidade em retomar as aulas, tendo apresentado como preocupação a criação de condições sanitárias e de higienização das escolas para evitar o surgimento de casos de Covid-19 entre a população estudantil. André Jana reconheceu a falta de condições sanitárias em algumas escolas da província, mas referiu que, com o esforço conjugado de todos, a situação poderá estar ultrapassada antes da data prevista para o reinício das aulas. Dos 23 distritos, 3 distritos disseram que nos seus distritos não estavam em condições de portanto, reiniciarem o ano letivo. 3 distritos, por questões de tempo, não conseguiram responder e 17 responderam que estão preparados e prontos para o reinício das aulas, mas com uma condição: que a sociedade, que o governo, que as escolas digam que há condições criadas. Estamos a falar de condições de higiene, estamos a falar de condições de proteção do próprio professor, e não só do professor, mas também dos alunos. Significa que o posicionamento da UNT é dizer vamos ao reinício das aulas, mas há este condicionamento, que é a situação de condições às próprias escolas. As impostas para o reinício das aulas têm a ver com a formação de turmas com 20 alunos, o que, na ótica de André Jana, vai exigir um aumento do número de professores e auxiliares e poderá trazer implicações no processo de ensino e aprendizagem. O nosso entrevistado recordou que o acesso à água constitui um dos pressupostos fundamentais para a higienização, facto que representa um dos grandes constrangimentos da maior parte das escolas, que continuam a registrar rácios na ordem de 74 alunos por turma. Na nossa província, até o ano passado, não tínhamos 74 alunos em média por turma. Então, o que vai obrigar isto? Vai obrigar que a escola forme, a partir de 74, forme 3 turmas. Ali onde passavam 2 professores, portanto, vamos supor que temos um professor de matemática ou 2 professores de matemática para a 12ª classe. Significa que vamos ter que duplicar ou triplicar este número. Para além de 2, vamos precisar de mais 4 para fazermos 6 professores. E isso tem implicações que se relacionam com horas extras, porque nós vamos considerar a turma aquela de 20 alunos. Então, esta é uma questão. Para além de que também algumas escolas não têm salas suficientes para que abordem todas as crianças, formando 20 turmas cada sala. Mesmo reconhecendo os desafios, o secretário provincial da Organização Nacional de Professores em Nampula disse que anular o ano letivo não seria o melhor caminho a seguir, porque a medida iria trazer implicações, principalmente para os alunos do último ano. Está tudo visto e revisto no Jornal da Noite da RAC TV. Fique bem, uma noite feliz na companhia deste canal. Voltamos a cruzar em antenas amanhã, inshallah, a partir das 13 horas para o programa Retro da Semana. O resumo das notícias que marcaram a semana finda nos nossos blocos de informação. Por hoje é só. Assalamu alaikum. Até a próxima. Inshallah.